continue louvando ao Senhor, continue adorando a Ele, fale com as suas próprias palavras, diga certamente que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem tem sustentado a minha vida. Que esse momento seja o momento da sua adoração, do seu louvor, da sua oração de gratidão. Não fique de boca calada agora. Não se preocupe, não se importe com quem está do seu lado. Nesse momento, imagine se você entrando no lugar secreto. Jesus, nosso Rei, nosso Redentor, Ele disse que havia recompensa quando nós buscássemos um lugar, nos fechássemos até em nós mesmos. Ele disse: orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Essa é a tua hora. Bendito Deus, nós te amamos, Senhor. Nós exaltamos o teu nome. Oh, reconhecemos, Senhor, que recebemos uma grande salvação, uma poderosa salvação. O Senhor suscitou, o Senhor trouxe, Senhor, desde os tempos eternos a tua palavra. Ela veio até nós, ela encarnou, foi vista cheia de graça e de verdade, testemunhou que o Senhor é fiel, provou que o Senhor é bom. Então, Senhor, nós estamos aqui para te render graças, estamos aqui para bendizer teu nome, te exaltar, Senhor, sabendo quem o Senhor é, o que o Senhor já fez por nós e que ainda é capaz de fazer e fará. Quem crê nisso e concorda, dá um glória a Deus bem alto aí. Aleluia, Deus seja louvado. Vai sentando, glorificando a Deus. Você que está conosco em casa, obrigado pessoal do louvor. Espero que você também esteja com o coração aberto para receber a boa semente da palavra de Deus, porque nessa noite o Senhor mesmo quer nos instruir, Ele quer nos falar. Eu fico sempre, irmão, uma expectativa muito grande para ouvir o Senhor, porque Ele tem sempre algo novo a nos acrescentar. Amém, queridos? Então não vai ser diferente nessa noite, não porque eu vou estar pregando, mas porque o Espírito da verdade que está aqui, Ele vai inclusive traduzir bem claramente para você aquilo que eu não souber passar. Amém? Então faz essa oração comigo, diga: Pai, eu preparo o meu coração como uma boa terra para receber a infalível, a imutável, a verdadeira, a poderosa palavra de Deus. Amém. Glórias a Deus. Então segura aí na cadeira, porque Jesus vai te pegar. Amém? Queridos, nós estamos com um tema da vez, você sabe. Esse tema chama-se refletindo a sua glória, né? A glória de Deus em nós, né? Mas eu gostaria nessa noite fazer uma pergunta, não precisa me responder. Como que isso é possível? Refletir a glória de Deus, e como isso acontece? Então, essas duas perguntas, irmão, me levou a pesquisar a palavra de Deus, já que essa é uma doutrina, é um dos pilares da fé que é esse ministério. A palavra da fé confessa que todo cristão deve entender que ele precisa refletir a glória de Deus. Todo cristão, não só os ministros, não só os 5 dons ministeriais, não, mas todo cristão nascido de novo, ele tem a incumbência de refletir a glória de Deus. Agora, como, repito, isso acontece e como isso é possível? Eu quero partir do texto que já foi lido muitas vezes aqui, que é Romanos 3, a partir do versículo 23. Eu vou estar lendo na versão transformadora, nova versão transformadora. E se você não tem essa Bíblia, então eu gostaria que você pudesse acompanhar aí no telão, para a gente ganhar tempo. Romanos 3,
capítulo 3, verso 23, acredito que você saiba que o livro de Romanos, ele começa falando muito sobre a justiça de Deus. Fala sobre a condição do ser humano, a queda, o pecado que entrou por meio da desobediência de Adão, mas que a justiça de Deus veio por meio da obediência de um homem também, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas chegando no verso de número 23, o apóstolo Paulo, ele vai ler para nós duas sentenças. Ele diz assim, verso 23 de Romanos 3, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Como Deus fez isso? Como pode isso acontecer? Na versão revista e atualizada diz assim, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Se todo ser humano foi destituído, tirado da glória, como podemos refletir a glória de Deus? Como eu disse, Paulo diz duas sentenças. Todos por terem pecado perderam, foram destituídos, desqualificados, saíram do padrão que Deus existe para refletir a glória dele. Mas o versículo seguinte, o apóstolo, ele vai dizer, no versículo de número 24, que nós não podemos perder o contexto, ele diz, ele em sua graça nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Como isso aconteceu? O verso 25 vai dizer, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Agora olha o que Paulo também vai dizer, no passado, Deus se conteve em não castigar os pecados antes cometidos. Por quê? Porque ele planejava revelar sua justiça neste tempo presente, diga glória a Deus. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? O que eu acabei de ler, irmãos, está escrito no cartório do céu. Vou dizer para esse lado, ver se já anima. Mas o que eu acabei de ler está escrito no cartório do céu, registrado com sangue. O que está escrito aqui é imutável. O que está escrito aqui, irmãos, é um testamento. Eu não sei se você sabe, mas o testamento, ele só tem força de lei quando o testador morre. O diabo anda dizendo por aí, meu irmão, que Jesus Cristo, nosso Redentor, não morreu. Desde aqueles primeiros dias do cristianismo, se espalharam, até mesmo os romanos diziam, ele não morreu coisa nenhuma. Deram uma bebida para ele lá entorpecente, e ele apagou lá na cruz, e depois os seus discípulos vieram, tiraram ele, levaram, botaram num túmulo que não tinha nada a ver com os que a guarda romana vigiava. São muitas as narrativas para poder desqualificar, desprestigiar aquilo que Deus já pré-ordenou que aconteceria. Um justo seria entregue por todos os injustos, um Salvador eterno, um Cordeiro preparado antes da fundação do mundo, um homem perfeito, aleluia! Tudo isso é nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Deus, na sua sabedoria e também na sua soberania, irmãos, Ele fez o que a justiça jamais poderia fazer. O ser humano já condenado por ter se tornado um pecador, agora se torna um ser justo, se torna um ser que está agora diante de Deus, antes temeroso, antes se sente inferior, antes se sente indigno.
E cada uma dessas coisas afasta mais o ser humano de Deus, o esfria. É por isso que o ser humano busca a religião, porque a religião é um meio da pessoa pedir a alguém ou alguma coisa para chegar até Deus por essa intercessão. Mas o justo, a Bíblia diz, não, o justo agora, irmão, é uma classe, é uma posição em que não há mais medo, onde não há mais inferioridade, onde não há mais indignidade. É uma posição onde o ser humano fica diante de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação. Ele chama Deus de Pai, como se nunca tivesse pecado antes. Aleluia! Deus, Ele, sabendo que o homem pecaria, sabendo que se perderia, sabendo que se tornaria um desqualificado, um fora do padrão que Ele exigia para o ser humano representá-lo na terra, Deus já vinha falando de diversas maneiras aos pais, pelos profetas. E eu quero levar você para Isaías 43. O profeta Isaías, usado poderosamente por Deus, já mostrava para nós qual era o plano de Deus, como Deus falava que faria, e eu vou já te adiantar, Ele fez, graças a Deus. Isaías 43, verso 1, acompanha comigo que eu vou ler bem rápido. Diz assim: mas agora, ó Jacó, verso 1 de Isaías 43, agora Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou, não tema, pois eu já te resgatei. Olha que maravilha. Deus já está dizendo, mas você pecou, você caiu, destituído da graça, você está fora do padrão, mas ei, não tema, porque eu que te criei, que te formei, também sou o Deus que te resgatei. Eu chamei você pelo seu nome, você é meu. Eu não sei como é que você se sente, meu filho, mas o menino dentro de mim já está cheio do Espírito Santo. Tem que tomar um negocinho aqui de vez em quando para aliviar. Vamos andar? Verso 2: quando passar pelas águas profundas, eu estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel. Eu sou o teu Salvador. Eu dei o Egito como um resgate por tua liberdade. Em troca de você, eu dei até a Etiópia e Sabá. Outros foram entregues em seu lugar. Eu troquei a vida deles pela sua. Meu Deus! Os destituídos, os desqualificados. Posso continuar? Pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Não tema, pois eu estou com você. Reunirei você e seus descendentes desde o leste e do oeste. Eu vou dizer para o norte e ao sul: tragam de volta meus filhos e minhas filhas. Escuta Deus falando que teus filhos e tuas filhas não vão se perder. Acredita nisso. O próprio Deus vai chamá-los. O próprio Deus vai falar com eles. Aleluia! Amém, queridos? É promessa do Senhor, saiu da boca dele: direi ao norte e ao sul, tragam de volta meus filhos e minhas filhas, desde os confins da terra, tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu fui quem os criei para minha glória, fui eu que os formei. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Reúnam as nações, juntem os povos do mundo. Qual de seus ídolos predisse coisas semelhantes a estas? Qual deles pode prever o que acontecerá amanhã? Onde estão as testemunhas dessas previsões? Quem pode comprovar que disseram a verdade? Você é minha testemunha, Israel, diz o Senhor. Você é meu servo. Foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus. Eu não sei como é que você entende isso ou como você lê sua Bíblia, mas veja o que Deus diz: eu te escolhi primeiro para tu me conhecer, primeiro para tu crer em mim e entender. Vou dizer de novo: conhecer, crer e entender.
Deus não é misterioso, irmão. Quando dizem, isso é mistério de Deus, não, meu filho. Quanto mais você se aproximar dEle, quanto mais você crê na palavra dEle, irmão, mais você vai conhecê-lo, mais você vai crer nele, mais você vai entender o caráter dEle. Estão comigo, queridos? Vamos andar mais na Bíblia. Hoje eu vou encharcar você de Bíblia. Você vai sair daqui todo bibliado. Não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Somente eu sou o Senhor, e não há outro Salvador. Primeiro previ sua salvação, então o salvei e proclamei isso ao mundo todo. Nenhum Deus estranho jamais fez algo assim. Você, Israel, se fosse você, botava seu nome aí no lugar Israel. Eu escrevo aqui, Policarpo, com todas as letras. Amém? Mas pastor, pode isso, pode riscar a Bíblia? Rapaz, pelo amor de Deus, vamos andar. Israel, você é testemunha de que eu sou o único Deus. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Aleluia. Eu estou achando que eu li ainda pouco. Então, verso de número 14. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: por tua causa enviei um exército contra a Babilônia. Obrigarei os babilônios a fugir nos navios de tanto que se orgulham. Eu sou o Senhor, o seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Isso não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Vocês não percebem? Eu sou capaz de abrir um caminho no meio do deserto. Eu farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que meu povo escolhido se refresque. Formei esse povo para mim mesmo. Um dia ele me honrará perante o mundo. Mas você, Jacó, não clama por mim. Você se cansou de mim, Israel. Não me trouxe ovelhas nem bodes para holocaustos. Não me honrou com sacrifício, embora eu não tenha sobrecarregado nem cansado com exigências de ofertas de cereal e incenso. Você não me trouxe cálamo perfumado, nem me agradou com a gordura de sacrifício. Em vez disso, você me sobrecarregou com seus pecados e me cansou com suas maldades. Somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Relembremos juntos a situação. Apresente sua defesa para provar a inocência. Desde o princípio, seu primeiro antepassado, que é Adão, pecou. Seus líderes que vieram depois de Adão se rebelaram contra mim. Por isso, humilhei seus sacerdotes e decretei destruição toda para Jacó. Uma vergonha para Israel. Essa era a situação do ser humano, irmão. Longe de Deus, não buscando a Deus, mas nós vemos em todo momento o coração amoroso de Deus. Ele faz as perguntas: algum Deus de outra nação jamais previu tal coisa? Algum Deus de alguma nação jamais fez o que eu fiz? Eu chamei os egípcios, parecendo que iria fazer o mal a vocês, e mostrei o meu poder. Acabei com todos aqueles que te perseguiam, todos aqueles que te oprimiam. Mas pensa que isso é alguma coisa pelo que eu pretendo fazer? Isso não é nada, disse o Senhor. A Bíblia está dizendo para nós, irmão, que nós não devemos só nos apegar aos feitos do Antigo Testamento, às coisas miraculosas do Antigo Testamento. Nós precisamos nos apegar ao que Deus realizou em Cristo no Novo Testamento. Pois no Novo Testamento nós temos a superior aliança com superiores promessas. Não fique apenas pegado nos milagres. O maior milagre foi isso que Deus disse: eu vou fazer uma coisa que não é pequena não.
Não, e aí é onde eu quero chegar aqui para mostrar a vocês, irmão. A Bíblia mostra para nós claramente, queridos, que Deus não criou o ser humano, irmão, pecador, com a natureza já para pecado. Deus constituiu aqui na terra um representante à altura dele. Veja o que diz o Salmo 8, rapidamente, veja o que diz o salmista no Salmo 8. O Salmo 8, o salmista Davi está em contemplação e ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, verso 1, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta que os céus, tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força, assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. No verso 3 diz: quando eu olho para o céu, eu contemplo a obra de teus dedos, a lua, as estrelas que ali puseste, eu pergunto: quem são os simples mortais para que tu penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles tu te importes? Davi sabia. Como pode Deus se importar? Como pode Deus um dia até olhar para homens pecadores, destituídos da glória de Deus, da graça de Deus, pessoas com natureza só propensa, pastor Marco, a só fazer o mal? Mesmo Deus sempre fazendo o bem, mas de repente é como que abre-se assim um telão gigante na frente do salmista Davi, e ele diz assim: pera, mas no entanto, verso 5, quando tu fizeste os seres humanos primeiros, fizeste apenas um pouco menores que Deus. Agora olha aqui: e os coroaste de glória e de honra. Coroar, irmão, significa também estabelecer, empossar, dar cargo. E esse cargo vem revestido de autoridade. Quando Deus o coroou de graça, de glória, de honra, era para o ser humano, irmão, reproduzir isso com todos os seus descendentes. Essa glória que vem de Deus, essa majestosa glória de Deus, essa exaltação que vem de Deus, Ele colocou no ser humano. Mas o ser humano perdeu, irmãos. Esse ser humano perdeu essa glória, porque ele cedeu isso para o demônio, para o diabo. Você deve se lembrar disso. A Bíblia fala para nós, quando Jesus foi tentado lá no deserto, Satanás se atreveu a dizer para ele assim: está vendo os reinos e as glórias deste mundo? Se você simplesmente fizer assim, ó, eu te dou. E o diabo diz mais: eu te dou, porque tudo isso me foi dado legalmente. Jesus ficou calado a essa resposta, mas o que o diabo queria que ele fizesse, com ele induzindo a fazer, Jesus não ficou calado. Jesus disse: não, Senhor, só ao Senhor. Eu acho que foi assim que Jesus fez. O diabo na frente dele, e Jesus fez assim: só o Senhor teu Deus. Enfiou o dedo na cara do cão. Ele tomou um susto. Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. É como se Jesus lembrasse para ele: Ele é seu Deus, viu? Ele é seu Criador, Ele é seu Senhor. Você que se rebelou, você não se submete, mas que Ele é seu Senhor, Ele é. Está comigo, irmão? Somente ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e a Ele prestarás culto. A sua Bíblia diz que se o diabo tem joelhinho, meu filho, vai chegar um momento que ele vai, ó, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E pior, ele, o Satanás dos infernos, o cão, ele estará dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não diga que isso é heresia não, senão você não leu sua Bíblia direito. A Bíblia diz: toda língua confessará, todo joelho se prostrará. Amém, queridos? Então deixa eu mostrar rapidamente, irmãos, como Deus fez. Ele não nos deixou esquecido, Deus não esqueceu de nós, mas Ele veio falando mais uma vez pelos profetas. Isaías 35, rapidinho, volte lá. Isaías vai me ajudar muito hoje, graças a Deus. Cadê vocês aí? Vem para cá. Estou com a Bíblia nova, Isaías 35, a partir do verso 2, que a gente já ganha tempo.
Isaías 35, verso de número 2. Se você estiver acompanhando no telão, vai andar melhor. Chega, meu Deus, ajude aqui. 35, no verso 2, diz assim, Isaías 35, no verso 2, diz assim: haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes, como os montes do Líbano, belo como o monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará sua glória. Diga comigo, mostrará sua glória, o esplendor do nosso Deus. Então o Senhor diz: preparem-se, fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos, diga os de coração temerosos, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se dos seus inimigos, Ele vem para salvá-los. Quando Ele vier, abrirá os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, os aleijados pularão como o cervo, os mudos cantarão de alegria, fontes brotarão no deserto, os rios correrão na região desolada, o solo ressecado se tornará um açude, a terra sedenta, mananciais de água, o capim, a cana, o junco florescerão, onde antes viviam chacais do deserto. Um caminho largo, oh aleluia, atravessará a terra antes desabitada, será chamado caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele, será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por esse caminho. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os redimidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e de felicidade. Meu papai eterno. Pastor Marco, a cabeleira foi-se embora. Cadê o laque? O laque foi fraco hoje. Você está vendo, irmãos? Há uma sentença lá em Paulo: todos pecaram, todos foram destituídos. Parece que para muitos cristãos só existe essa passagem. Como é que você vai, irmão? Estou fraco, estou fraco. Como é que vai, irmão? Estou na luta, irmão, estou na luta, só estou na luta. Como é que está, irmão? Pela misericórdia de Deus, irmão, pela misericórdia. Gente, você precisa ler o versículo 24, entender, irmão, que um dia estivemos mortos nos nossos delitos e pecados. Um dia estivemos, irmão, vencidos, dominados pela vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas Deus, na sua rica misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo nos encontrando em delitos e pecados, Ele nos deu vida, juntamente com seu Filho Jesus Cristo, quando Ele o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar à destra da majestade nas alturas. E a Bíblia diz que agora nós estamos assentados com Ele. Parece que as pessoas se contentam só em ficar ali naquela condição de verme, lama, pó, bichinho de Jacó. Mas não é isso que a Bíblia diz, irmão. A Bíblia diz que o Senhor já iria preparar um caminho. É um caminho delicioso, um caminho de paz, um caminho de justiça. É um caminho, irmão, onde você não vai ter medo. Ele disse: ei, leão nenhum vai dar espreita para dar medo em você. Nenhum animal feroz vai trazer espanto para você. É um caminho de paz. A versão Revista e Atualizada diz: esse caminho nem os loucos errariam. Eu vou dizer de novo, na versão Revista Atualizada diz: esse caminho, o caminho da santidade, o caminho, nem os loucos errariam. Você sabe que todas essas passagens do Antigo Testamento, essa tipologia, essas figuras, todas elas se encaixam em Cristo. Um dia nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quem crê em mim, irmão, ele passa da morte para a vida, já não entrará mais em condenação. Aleluia. Isaías 40, ajuda aí, meu irmão, tem alguém gritando lá atrás. Isaías 40, rápido, verso de número 1. Vamos ver Deus falando ainda.
verso de número 1 de Isaías 40 diz: consolem meu povo, diz o seu Deus. Fale com carinho a Jerusalém, diga-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados já foram perdoados. Sim, o Senhor castigou seus pecados em dobro por todos os seus pecados. Você sabe que todos os meus e os seus pecados já foram colocados no Cordeiro de Deus, no homem perfeito, no justo. Deus já está dizendo, já foi feito antes até mesmo que Jesus chegasse. Isaías escreveu isso 730 anos antes de Jesus nascer. Mas para Deus, meu filho, já estava feito. Vou dizer de novo. O Senhor diz assim: o Senhor castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama: abra um caminho no deserto para o Senhor, prepare para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada, a terra e os vales, nivele os montes e as colinas, endireite as curvas, tornem planos os trechos acidentados, pois a glória do Senhor será revelada. Escute isso: e todos haverão, pois o Senhor falou. Amém? Se todos nós um dia fomos destituídos da glória, como então poder essa glória voltar para nós? Como essa glória, irmãos, está agora em nós, para que a possamos refletir? O Senhor mesmo disse que a glória seria anunciada, a glória agora seria revelada. Quando você lê o Evangelho de São João, ele começa dizendo assim: vimos a glória do unigênito, do Filho de Deus. Nós vimos essa glória, porque o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós. João estava traduzindo assim para nós, resumidamente. Escuta, todas as promessas do Antigo Testamento, tudo o que Deus disse que um dia restituiria a posição do homem, aquela posição que Adão perdeu aqui, Ele anunciou pelos profetas, Ele anunciou de diversas maneiras, Ele agora a cumpriu, porque o que Ele falou, o Verbo, que era o Logos de Deus, Ele agora se fez carne, e nós vimos a promessa real, viva, aleluia. Porque Jesus fez isso, irmãos? Ele fez para nos trazer vida eterna. Porque você sabe que por ter o homem se tornado pecador, ele se tornou um pecador eterno. Você lembra de quando Adão pecou com Eva? Lá no jardim, a Bíblia diz que o Senhor colocou, escute isso, 2 anjos, pastor Cacá, vou chamar você assim, viu? 2 anjos na porta do jardim do Éden, pastor Tarcísio, do Éden. E uma espada, que revolvia assim, cortava, zap, 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 para ninguém entrar. Fala comigo, 2 anjos. 2 anjos. E a Bíblia diz assim: sabe por que Deus fez isso? Para que o homem pecador não voltasse a comer da árvore da vida, porque senão ele se tornaria um pecador eterno, não haveria como Deus o resgatasse. O homem se torna um pecador eterno quando ele não aceita Cristo, quando ele rejeita a salvação. Então o destino dele já será a eternidade longe de Deus. Mas esse não é o plano, o projeto de Deus. Tanto é que Deus colocou esses anjos, 2 anjos lá, para guardarem o caminho. Depois o Senhor traz a representação de mais 2 anjos. Depois eles estão sob a tampa de um propiciatório. A palavra propiciatório é o lugar do favor de Deus, da misericórdia de Deus. 2 anjos estavam lá assim, Ele cobria os seus olhos, eles não olhavam para o centro da tampa onde batia o sangue, e a Bíblia diz que ali havia uma Shekinah, a presença de Deus vinha, recebia aquela vida que havia no sangue, e perdoava o pecador, curava os doentes, amém? Mas a minha Bíblia também diz, queridos, que quando nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita, Ele foi colocado numa pedra. Maria Madalena, quando entra naquele sepulcro, a Bíblia diz que estava lá, e ela viu 2 anjos, um estava na cabeceira e outro estava nos pés. Você não consegue ligar as coisas? 2 anjos lá na porta,
2 anjos que vêm para misericórdia, e agora 2 anjos, um está na cabeceira, outro está nos pés, e ela fala, onde botaram ele? Ele está procurando entre os mortos quem está vivo, minha filha. Os anjos estavam dizendo assim, você nem percebe, mulher? Nós ficamos esses anos todos, tudo assim de cara coberta, não dava nem para ver a redenção. Ele não está mais aqui não. Ele agora nos deu folga, Ele nos liberou, Ele não está mais aqui, não precisa mais de sangue, porque o sangue que foi derramado nesta pedra desse sepulcro é o suficiente para tornar os pecadores justos, para que a glória de Deus pudesse voltar ao ser humano, para que ele agora também pudesse ser o representante do seu Criador, do seu Redentor na terra. Você sabe por que os anjos não podem pregar esse evangelho que a nós está ordenado pregar? Porque um anjo nunca foi redimido, um anjo nunca foi uma prostituta, um anjo nunca foi um depravado, um anjo nunca foi um criminoso, um assassino. Eles não conseguem testemunhar, eles não podem dizer, ei, eu estava perdido, mas fui achado, eu estava morto, mas revivi. Não, mas eu e você podemos. É por isso que Deus espera que eu e você reflita a glória dele quando a gente se identifica com o que ele fez. Pois ele se identificou com o nosso pecado, ele assumiu nossa condenação, levou sobre si nossas doenças, irmão. Agora nós devemos nos identificar com a sua ressurreição, a posição agora que ele nos trouxe. Aleluia! Não éramos nada nem ninguém, não tínhamos o que dar para ele, mas ele foi com a nossa cara. Para começar a encerrar, Evangelho de São João, capítulo de número 17, rapidamente, meu filho. Evangelho de São João, capítulo 17, no verso 5. Talvez você já tenha visto isso e certamente deve ter ouvido aqui, porque já foi pregado esse texto, mas eu quero te levar lá de novo. João 17, no verso de número 5. O Senhor Jesus está fazendo a famosa oração sacerdotal. Ele está na ceia, está terminando a ceia. E aí ele está falando sobre a sua partida, capítulo 14. No capítulo 15, 16, ele está falando sobre a vinda do Consolador, o Espírito Santo que viria. No 17 agora ele vai fechar a fatura. Vai dizer, Pai, completei, acabei, a obra que o Senhor mandou para fazer está fechada. Aí no verso 5, ele vai dizer assim, vamos do versículo de número 1, que é o contexto. Depois de dizer essas palavras, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna, ele, o Filho, concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, Pai, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e conhecer a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifique-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Sabia que Deus não levou Jesus naquele instante para a glória? Ele teve que ficar aqui ainda para passar pelo sacrifício, pelo escárnio, sofrimento, né? Morte, sepultamento, 3 dias, ressurreição, 40 dias com os discípulos. Mas como é que ele está dizendo? Me leve agora contigo. Jesus não estava pedindo para ir corporalmente. O que ele estava dizendo é, me coloque na posição que eu sempre tive contigo antes. Porque eu não sei se você sabe, irmão, mas ele veio numa missão suicida, uma missão quase impossível. Ele vem desarmado para enfrentar o cão, armado até os dentes. Ele vem como um homem. Amém? Ele vem como um homem. Aleluia, ele veio como um homem. Vou dizer de novo, para que isso entre. Que às vezes a gente pensa que Jesus veio assim, ó, com o mais do que era necessário. Não, ele veio como homem. Lá na luta de Davi com Golias, Golias gritava dizendo, me dê um homem. E não tinha um macho que fosse lá lutar com Golias. Mas aquele desaforo, aquela afronta que Satanás falava pela boca de Golias, Deus pegou, disse, é um homem que você quer? Só espera um pouquinho que eu vou mandar um homem para você. Você veio agora
Pilatos apresentando Jesus, depois de flagelado, todo arrebentado, mas vivo. E Pilatos diz: eis aí o homem. E as pessoas não viam que ele estava dizendo também para o diabo: aí, não foi um homem que você pediu? Aí, ó, todo arrebentado, moído, dilacerado, mas está vivo, aguentando todo o sofrimento, toda a humilhação por vocês. Para quê, irmão? Para nos trazer de volta a uma posição. E aqui eu começo já a encerrar. João 17, versículo, rapidão, pula para o verso de número 22, meu filho, bem rápido. O Senhor Jesus disse: eu dei a eles, diga, está falando comigo, eu dei a eles a glória que tu me deste. Ouviu isso, irmão? Não estávamos todos destituídos da glória? Não poderíamos alcançar a glória, não poderíamos nos revestir mais daquilo que Adão tinha. Mas Jesus disse: mas eu dei a glória, eu sou aquele caminho, eu sou aquele que provê a salvação, a redenção, eu sou aquele que transforma a terra seca em lugar de alegria, de verdor, de frutas. Eu sou aquele que torna até uma terra assim, ó, arrebentada, rasgada, em algo novo, num jardim belo. Isso fala do novo nascimento, meu povo. Deus nos pega só o caco, só o arrebentado, e aí Ele nos faz um vaso novo. Aleluia. Eu dei a eles a glória que tu me deste. Sabe para quê? Para que sejam um como nós somos. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles, escuta agora, irmão, experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que tu os ama tanto quanto me amas. Verso 24 agora, presta atenção que Jesus vai dizer: Pai, eu quero que estes que tu me deste estejam comigo onde eu estiver. É assim? Não. Eu quero que estes que o Senhor me deu estejam comigo onde eu estou agora. Jesus disse: acabo de receber a glorificação do meu Pai, e por receber essa glorificação do meu Pai, a posição de autoridade sobre toda a carne, eu agora também dou para eles, Pai, estes que tu me deste. Eles eram pecadores, destituídos da graça, eles não estavam no padrão, mas agora, Pai, eu estou glorificando eles, eu estou devolvendo a eles a autoridade, estou restituindo a eles a posição que Adão perdeu, estou dando para eles, Pai, para que agora, na posição em que eu estou, eles estejam também. Diante disso, meus irmãos, nós não podemos dizer que não podemos refletir a glória de Deus. Como não, se você e eu fomos empossados? Como não, se eu e você fomos restituídos a uma posição que Adão, que estava aqui, era para glorificar a Deus, para honrar a Deus, exaltar o Senhor, magnificá-lo em todos os momentos, em tudo que fizeste. É para isso que somos chamados, é por isso que essa igreja tem esse tema. Nós podemos representar Deus sim, irmãos. Às vezes as pessoas pensam: rapaz, isso é uma heresia, mas não está escrito: sede imitadores de Deus como filhos que foram amados. É porque se pensa logo na majestade, se pensa logo no poder de Deus. Não, irmão, quando a Bíblia manda eu e você sermos imitadores de Deus, é no caráter de Deus que nós devemos imitar. Amém? O mundo vai ver Deus através de você. O mundo experimentará Deus através das suas mãos. O mundo ouvirá a palavra de Deus por meio da sua boca. E muitos, inclusive, lerão a Bíblia por causa da sua vida. A minha princesa está aqui, ó, 3 anos antes, de igreja em igreja, buscando a Deus, buscando o Senhor. Ela não pregava para mim, mas a vida dela era uma Bíblia aberta. Eu olhava para ela, depois de me converter, eu li Pedro, diz: mulher, tu pode ganhar teu marido, irmão, sem palavra nenhuma, só por causa do teu procedimento justo e santo diante do Senhor. Isso é refletir a glória do Senhor, irmãos, viu?
Não adianta você se preocupar se não faz milagre, se nunca orou por ninguém. Quem aqui pode me dizer qual foi os milagres que João Batista fez? Não é possível, nós somos mais de 8.000 pessoas hoje aqui. Tem alguém que sabe qual foi o milagre que João Batista operou. Qual foi o milagre que João Batista operou, minha gente? Mas escuta, Jesus Cristo disse assim: ei gente, dos nascidos de mulher, não nasceu nenhum maior do que João Batista. Qual foi o milagre que ele fez? Nenhum, irmão. João Batista andou refletindo a glória do Senhor, andou no caráter de Deus. João Batista, irmão, ele sabia, o Redentor já chegou, Ele me salvou, Ele já cumpriu todas as etapas que eram necessárias ser cumpridas para o resgate, para a salvação que Deus prometeu. E andou nessa verdade, andou crendo nisso, andou defendendo isso. Nós estamos chegando em um tempo e as coisas estão apertando, e muitos já disseram. Muitos vão apostatar da fé, sabe por quê, irmão? Porque não terão segurança, porque não terão convicção, porque também não entenderão ou não entenderam que o que Deus fez para eles, por meio do seu Filho Jesus Cristo, já é algo para se tomar posse. O Rema Brasil tem uma cadeira chamado Realidades da Nova Criação. Se você não estudou no Rema, eu digo a você, pelo amor de Deus, corra. Se você está em dúvida, assista uma aula demonstrativa, é grátis. Mas essa matéria chamada Realidades da Nova Criação, irmão, pega-nos de cabeça para baixo e coloca de cabeça para cima. A gente vai aprender que muitas vezes nós só fomos ensinados sobre as nossas obrigações, mas o apóstolo Paulo fala muito sobre os nossos direitos em Cristo Jesus, aquilo que foi realizado por nós. Amém? E para encerrar, a 2 de Pedro, por favor, vai lá, 2 Pedro, capítulo 1. Meu amigo Pedro vai me ajudar aqui. Chega, Pedoca, vem. 2 Pedro, depois aqui de Hebreus, Tiago, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Ele disse assim, 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: Deus, com seu poder divino, escute isso, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, refletir a glória dele, ser devoto mesmo de Deus, separado para Ele, temente a Ele, andando nos caminhos dEle. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Nos chamou para si por meio da sua glória. Estávamos destituídos da glória, mas foi Ele que nos chamou para a sua glória. Foi Ele que nos atraiu com amor eterno e corrente de amor. Foi Ele, irmão, que nos puxou da lama. Ele que nos tirou do império das trevas, nos levou para o reino do Filho do seu amor. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São essas promessas que permitem a vocês e a mim participarmos da natureza divina, escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Você já leu isso e acredita mesmo no que está escrito? Pois se muitos só pregam, que todos estão destituídos da glória, são pecadores, a natureza do homem é só de pecado. Quem é que não tem pecado, irmão? Mas a Bíblia está aqui dizendo para mim e para você, que Deus, quando nos chamou para a sua glória, nos deu um poder divino, uma capacidade, irmão, para agora nós participarmos da natureza dele, voltar a ser como Adão antes do pecado, para escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, disse Pedro, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescente a fé, a excelência moral. A essa excelência moral acrescente o conhecimento. Ao conhecimento acrescente domínio próprio. Ao domínio próprio acrescente perseverança. A essa perseverança acrescente a devoção a Deus. E a devoção a Deus, a fraternidade do amor. Quanto mais vocês crescerem nestas coisas, mais produtíveis e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem nesse modo são praticamente cegos. Eles veem apenas o que está perto,
E eles até se esquecem que já foram purificados de seus pecados antigos. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. É por isso, irmãos, que nós pedimos, disse Pedro, verso 10, trabalhe ainda mais arduamente para mostrar que de fato vocês estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais vocês tropeçarão, pois assim sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo jamais será acompanhada de grande honra. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que eu e você podemos refletir essa glória? Em primeiro lugar, irmão, nós devemos lembrar: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé, eu vivo no sacrifício do Filho de Deus, que por mim primeiro me amou e depois se entregou por mim. Depois que você, irmão, entende essas coisas, então você vai tirando as coisas da natureza velha. Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar para as pessoas, porque elas me conheceram, elas me viram, elas sabem quem eu era. É por isso mesmo que o Senhor te chamou. Foi para isso mesmo que Ele trouxe a salvação até você, para que você fosse uma testemunha da bondade e da misericórdia dEle. Já foi dito aqui nesse púlpito por diversos pregadores. Moisés disse: se o Senhor não for comigo, então eu não saio daqui. Me mostre sua glória. O Senhor disse: olha, você vai fazer o seguinte, você entra naquela penha, entra na pedra, eu vou passar por você, eu vou colocar minha mão diante de você e você vai ver minha bondade. O que significava Moisés entrar numa pedra? Paulo nos diz que é entrar em Cristo. A rocha, a pedra era Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficam no passado, tudo para você se faz novo. Agora você consegue ver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, irmão. E você não tem mais medo de Deus. Você não vai andar apenas pelos milagres. Você vai andar porque você sabe, Ele é bom, Ele está comigo, Ele garantiu e Ele não mente. Ele disse que eu passaria pelas águas, mas Ele estaria comigo. Disse que eu ia passar pelo fogo, também estaria comigo. Ele falou que até, olha, nas tempestades, o que acontecesse, Ele não me abandonaria. Sabe por quê? Porque antes de nascer de novo, antes de entregar a vida para Cristo, o que nos separava a mim e a Deus eram meus pecados. Mas o Senhor disse: eu vou fazer o seguinte, vou pegar teus pecados, eu vou jogar eles tão distante, mas tão distante, que eu mesmo jamais me lembrarei deles. Nessa noite eu quero dizer para você, meu querido, minha querida que está aqui, Deus preparou tudo isso, esse plano perfeito. Isso que é maluquice para alguns, mas para quem crê, é o poder de Deus, é a salvação, é a arca construída que ainda dá tempo a gente ser salvo. O Senhor quer com isso dizer para você nessa noite, que Ele não está cobrando os seus pecados, Ele não está com raiva de você. Ele sabia que você iria pecar, que você iria falhar, mas Ele já providenciou salvação, Ele providenciou perdão, e Ele providenciou também cura, para que você, no momento em que for perdoado, você também será curado. Pois a mesma cruz que Jesus nos perdoou, é a mesma cruz também que Ele nos curou. Amém? Nessa noite eu quero fazer um convite todo especial a você. Você que nessa noite entende que precisa entregar a vida para Jesus, fazer uma confissão pública. Nós temos aqui um casal, vai levar você até uma sala e eles vão te falar a respeito do que é tomar uma decisão por Jesus, o que é confessá-lo como Senhor e Salvador. Se você nessa noite sabe, entende, acredita que foi com você que Deus falou, te mostrando que Ele jamais te esqueceria, que Ele jamais te deixaria para trás, e que nessa noite você quer reconhecer Jesus como Salvador, deixa eu ver sua mão direita levantada como um juramento, você dizendo: sou eu que estou aqui. Se você está vendo alguém, estou vendo duas pessoas com as mãos lá atrás levantadas, segura aí para eu perceber melhor. Tem mais alguém?
nessa noite, que vai entregar a sua vida a Jesus. Você nunca confessou Ele publicamente, hoje é a sua noite. O Senhor Jesus não tem vergonha. Ele ficou nu diante de todos quando Ele foi para aquela cruz. Ele se ofereceu para a cruz. Ele não tem vergonha de você. Eu queria pedir a essas duas pessoas, dois homens que levantaram a mão, por gentileza, vem até aqui. Os diáconos podem trazê-lo até aqui. Nós queremos orar por vocês, as pessoas levarem até a sala. Tem mais alguém aqui que você viu levantar a mão? Se você nessa noite está entregando a sua vida para Jesus, por favor, não tenha vergonha de fazer isso. Jesus não tem agente secreto. Vou dizer de novo, Ele não tem agente secreto. Pedro até por uns dias dizia: não sei, não conheço, não me compare. Mas depois que Pedro entendeu o poder da ressurreição, quem é esse que voltou dos mortos, quem é esse que a morte não pôde com ele, Pedro agora dizia assim: ei rapaz, olha para nós, ei, olha para cá, olhe para nós. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu vou dar para você. Amém? Venha, rapidamente, nós queremos orar pela sua vida. Amém? Tem alguém nessa noite que estará voltando para o Senhor. Se você é essa pessoa que sabe: rapaz, eu preciso urgentemente voltar para Cristo, levante-se do seu lugar e venha aqui. Eu sei que para muitas pessoas parece até constrangedor atravessar essa nave toda, mas olha, queridos, o filho pródigo fez uma caminhada longa e ele veio sujo. Ele não foi tomar banho, ele não foi se perfumar, cortar as unhas, certamente não deu tempo. Porque a Bíblia diz que ele diz assim: me levantarei e irei ter. E a Bíblia diz: levantando-se, foi ter com seu pai. Não acredite na conversa do diabo que diz: não, deixa eu melhorar, deixa eu parar com esse pecado, deixa eu organizar minha vida, depois eu vou. Aí você não precisa de salvação. Você está fazendo tudo por você mesmo. Venha como você está. Você verá que Jesus não vai deixar você do mesmo jeito. Quem está voltando para Cristo hoje, venha logo, rapidamente, meu filho. Já passei 2 minutos e 3 segundos. Cadê? Como não costumamos constranger ninguém, se você quer fazer reatar a sua aliança com o Senhor, pois Ele está te esperando no mesmo lugar que você deixou. Ele fala com um dos diáconos, fala com alguém que está servindo aí, e eles vão tratar com você. Tem alguém doente aqui no nosso meio? Fique de pé onde você estiver. Tem alguma dor, alguma inflamação, enfermidade, um diagnóstico foi dado a você. Se você está aí com a alma abalada, está com dúvida: meu Deus, não sei o que vai acontecer. Já vi uma pessoa ficar de pé ali. Se tiver mais alguém doente, fique de pé. Nós vamos orar por você. A oração é alguém dizendo ali: pela minha mãe que está enferma. Nós vamos orar. Se você está vendo uma pessoa em pé aí do seu lado, estende a mão para ela. Se você tem a liberdade de tocar nela, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graça